estão aqui. Bom dia, bem-vindas, bem-vindos. É um prazer recebê-las e recebê-los aqui com a gente na PwC Brasil. Meu nome é Leandro Ardito, eu sou sócio da auditoria da PwC e também lidero a nossa área técnica de FRS, tanto de accounting quanto sustainability. E esse é um evento que a gente faz pelo 16º ano, 26º ano, ou seja, eu não tinha nem nascido quando a gente começou a fazer esse evento de FRS. Acho que naquela época chamava IAS, inclusive, não era nem FRS que chamava, isso é verdade. Mas, enfim, é um evento que a gente tenta passar temas atuais, temas de atualização. É importante que seja interativo, esclareçam suas dúvidas, façam perguntas, mesmo que a gente não tenha respostas, e ninguém tem resposta para tudo mesmo. Então, às vezes vocês vão levantar alguma questão que a gente vai ter que refletir, vai conversar e volta com vocês depois. Mas isso que é o legal desse negócio, né? Desse treinamento, dessa atualização, para a gente interagir, trocar experiência, trocar ideias, refletir sobre temas e elementos e situações que a gente não tinha pensado antes e que podem impactar o nosso dia a dia. Então, a gente vai estar com uma equipe grande da nossa área técnica aqui hoje. Eu vou já parar de falar e passar para a gente não perder tempo aqui para quem vai apresentar o primeiro módulo, que é o do IFRS 18, que tem bastante novidade, bastante coisa interessante, diferente e pontos de atenção. Não vai ser uma mudança simples, principalmente quando a gente começa a falar de alteração em controles, plano de contas, razão contábil, como é que a gente vai controlar e fazer as adaptações que são necessárias de acordo com essa nova norma que vai chegar por aí em 2027. Então, eu vou passar primeiro para a Jéssica. Jéssica, você está com o microfone, né? Gente, aproveitem, eu estou à tarde com vocês no módulo de sustentabilidade. Obrigado, bom dia. Obrigada, Ardito. Bom dia, pessoal. Bom dia para quem está online também. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Jéssica Vink, sou uma diretora da área de Capital Markets, também da área técnica de contabilidade e sustentabilidade. A gente vai hoje, como o Ardito já adiantou, a gente vai começar falando de FRS 18. Eu vou deixar o Trofino se apresentar aqui para a gente poder começar esse módulo. Bom dia, pessoal. Sou Marcos Trofino, sou sócio aqui também da área técnica, né, de FRS e sócio de auditoria. A gente vai passar aqui nesse primeiro módulo falando sobre FRS 18. Espero que seja um módulo aí bastante produtivo, que vocês consigam aí tomar proveito desse tempo que a gente vai ter aqui nessa manhã. Acho que antes da gente iniciar, você vai passar os... Antes da gente iniciar, vou só passar alguns recados. Então, essa sessão ela vai ser gravada. Quem estiver participando vai ter direito à pontuação no CRC. A gravação fica disponível depois no YouTube, para quem não consiga acompanhar todo momento que a gente vê aqui. Vocês podem reacessar tudo que a gente está falando aqui depois no YouTube. A gente pede, principalmente para quem está online, fazer perguntas. Tem um campo, a gente vai passar no próximo slide como que vocês podem fazer as perguntas. Quem estiver aqui também, por favor, faça perguntas. Acho que o melhor jeito da gente contribuir é recebendo perguntas de vocês. Como o Ardito bem falou, em alguns momentos a gente pode não saber a resposta. Com certeza vai ser um prazer discutir assuntos que vocês precisem discutir em relação a esses temas tão relevantes. Por último, acompanhe a PwC nas redes sociais. Aqui estão todas as redes sociais que a PwC está presente. E a gente pode passar agora para o próximo, por favor, só para mostrar como fazer pergunta online. Então dá isso daí. Alô? Porque senão o pessoal do online não vai ouvir. ouvir. Tinha uma outra coisa que eu ia falar que eu esqueci agora. Esqueci de falar quando eu comecei. Outro tema importante é o seguinte: toda vez que a gente vai assistir uma apresentação, um curso, né, um painel, alguma coisa como isso, vocês estão escutando o que a gente entendeu, o que a gente interpretou e a nossa opinião a respeito, mas vocês não precisam concordar. Como é que vocês não vão concordar? Vocês vão ler a norma. Então é importante vocês lerem o guidance oficial, né, a orientação oficial, a norma. Porque, assim, diferentemente de quem estava acostumado antigamente com o US GAAP, ou está acostumado com o US GAAP, é muito regra, né? O IFRS é princípios, são base em princípios. Então, ele dá muita margem para julgamento e interpretação. O importante é ver se a interpretação e o julgamento é aceitável dentro do que está na norma. E, para fazer isso, tem que entender a norma, tem que conhecer a norma. Então, recomendação que, tem dúvida, recorra à norma. A norma sempre vai prevalecer sobre qualquer outra interpretação, qualquer outra orientação. Eu vou passar de novo o microfone. Isso, obrigada.
Então, para quem estiver online, como fazer perguntas está na tela para vocês, tem um campo, vocês podem fazer as perguntas e a gente vai fazendo a curadoria das perguntas, a gente responde todas as perguntas no final, tá bom? Bom, então a gente vai começar agora falando sobre o módulo agora da manhã, né, sobre apresentação e divulgação das demonstrações financeiras, o IFRS 18. Aqui é a nossa agenda desse módulo, então a gente vai começar aqui falando um pouco do que diz a norma, né, quais são as principais alterações que o IFRS 18 traz nas demonstrações financeiras. Depois a gente entra ali no detalhamento, né, das medidas de desempenho definidas pela administração. A gente vai falar um pouco da nova estrutura de demonstração do resultado, né, que é uma das principais alterações aí que o IFRS 18 traz. Depois a gente vai falar sobre os princípios de desagregação. Só um pouquinho aqui que eu... sobre os princípios de agregação e desagregação nas demonstrações financeiras e, por último, a gente vai falar sobre a demonstração do fluxo de caixa, porque o IFRS 18 ele também faz alterações no IAS 7, então, a partir do momento que o IFRS 18 passa a vigorar em 1º de janeiro de 2027, o IAS 7 também sofre alterações decorrentes do IFRS 18. Tá bom? Vai tratar isso no último item da agenda. Bom, então, o que diz a norma, né? O IFRS 18, como eu mencionei, ele trata sobre apresentação e divulgação nas demonstrações financeiras e ele vem para substituir o IAS 1, que é uma norma que está em vigor, né, há muitos anos. E, apesar dele vir para substituir o IAS 1, o IFRS 18 ele traz diversos dos princípios existentes no IAS 1. Né? Tem mudanças importantes e relevantes, mas vários dos princípios do IAS 1 eles permanecem no IFRS 18. E o foco aqui do módulo de hoje é justamente trazer quais são as principais alterações do IFRS 18. E assim como o IAS 1, o IFRS 18 ele não traz qualquer alteração de reconhecimento e mensuração nas demonstrações financeiras. Aqui, né, o foco é a apresentação e divulgação nas DFs. E aí, por que o IASB emitiu o IFRS 18? Né? Qual foi o motivador disso? Principalmente por feedbacks que eles receberam dos stakeholders das demonstrações financeiras, né, dos investidores. Em que sentido esses feedbacks foram recebidos? O primeiro é com relação à melhoria na comparabilidade do desempenho financeiro entre as entidades. Então, os investidores, eles dizem que há uma dificuldade hoje de avaliar as DREs das empresas, justamente porque o IAS ele não traz uma estrutura de DRE pelo IAS1. Né? O IAS1 ele não traz essa estrutura de DRE. E um outro comentário deles é que eles sentem falta de um aumento de transparência nas DFs, principalmente quando a gente fala de agregação e desagregação das transações. Acho que é interessante que quando a gente fala ali de melhoria na comparabilidade da DRE, o IASB fez um estudo com entidades aí, com demonstrações financeiras globais, e eles identificaram que 2/3 dessas entidades, elas apresentam, por exemplo, um subtotal na DRE de resultado operacional. E 1/3 das entidades não apresentam porque não é requerido pelo IAS1. Mas dentro dessas entidades que apresentam essa linha de resultado operacional, eles identificaram 9 maneiras de calcular o resultado operacional. Então, justamente para demonstrar que, de fato, há uma diversidade na prática aí, né, para demonstrar que, de fato, não é tão simples comparar as DREs e por isso que vem aí para trazer essas alterações. E aí, quais são essas mudanças, né, do IFRS 18? Primeiro, ele traz uma estrutura definida de DRE, a gente vai entrar mais no detalhe ao longo do treinamento. Ele também traz, para dentro da demonstração financeira, as medidas de desempenho definidas pela administração. A gente vai ter uma sessão só para falar sobre as medidas de desempenho, mas é um tópico bastante importante, porque hoje em dia essas medidas de desempenho elas não entram nas demonstrações financeiras, né? As entidades divulgam por meio de outras formas, pelo relatório da administração, pelo website. Então, o IFRS 18 traz essas informações para a demonstração financeira e, consequentemente, as informações são auditadas, terão que ser auditadas. E ele também traz um melhor guidance sobre os princípios de agregação e desagregação na demonstração financeira, né? O que deve ou não ser agregado ou desagregado, tanto nas demonstrações primárias quanto nas notas explicativas. Bom, esse slide ele resume bem as principais alterações de fato do IFRS 18. Né? Então, como eu mencionei,
ele traz um guidance aprimorado sobre os princípios de agrupamento nas demonstrações, e aí, né, tanto nos quadros, né, balanço, DRE, quanto nas notas explicativas. Com relação à demonstração do resultado, ele traz subtotais requeridos, né? Então, como eu mencionei, né, hoje em dia, por exemplo, o resultado operacional ele não é requerido pelo IAS-1. De acordo com o FS 18, o resultado operacional passa a ser exigido, é um subtotal exigido, e um outro subtotal exigido é o lucro, o prejuízo antes de financiamento e tributo sobre o lucro, que a gente vai mostrar mais para frente uma demonstração do resultado com esses subtotais para ficar mais claro para todos. Uma outra alteração importante aqui na demonstração do resultado é a inclusão de 3 novas categorias na DRE. Então, a DRE ela vai passar a ter 5 categorias: operacional, investimento, financiamento, tributo sobre o lucro e operação descontinuada. Tributo sobre o lucro e operação descontinuada nada muda, né? É da mesma forma que hoje em dia é apresentado de acordo com o IAS-1, mas a gente vai entrar no detalhe também do treinamento do que deve ser classificado em cada uma das 3 primeiras categorias, então operacional, investimento e financiamento. Como eu mencionei na agenda, o IFRS 18 ele traz alterações no IAS 7, né, sobre as demonstrações de fluxo de caixa. E aí, quais são essas alterações? A primeira delas é que o lucro operacional ele passa a ser o ponto de partida do fluxo de caixa pelo método direto, que hoje em dia também tem uma diversidade na prática, e a partir do IFRS 18, todas as entidades partem ali do método indireto pelo lucro operacional. E um outro tema que o IFRS 18 traz é a eliminação da política contábil quando a gente fala de juros e dividendos recebidos e pagos. Hoje há uma escolha de política contábil. A partir do IFRS 18, a gente vai mostrar mais à frente, essa política contábil ela deixa de existir. Apenas em algumas exceções ainda vai existir escolha de política contábil, que a gente vai comentar mais à frente. Com relação ao balanço patrimonial, a única mudança é que passa a ser necessário destacar o goodwill de outros intangíveis. Não tem qualquer alteração na demonstração da mutação do patrimônio líquido. E aí, antes da gente falar de demonstrações interinas, eu vou passar aqui os itens adicionais que a norma traz. O primeiro deles é com relação à apresentação das despesas operacionais na DRE. O IFRS 18, ele traz a possibilidade de apresentar a demonstração do resultado por natureza, por função ou por combinação de ambas. Então, é possível fazer um mix entre função e natureza de acordo com o IFRS 18, que é algo que no IAS-1 não é permitido. A gente tem uma questão aqui que, hoje, na lei das SAs, ela orienta que a demonstração do resultado ela seja apresentada por função. Aqui tem um artigo na lei das SAs que fala categoricamente isso, mas tem um artigo que ele, quando você vai ler como que a demonstração do resultado tem que ser apresentada, dá a entender que é por função. E o IFRS 18 ele traz essa questão de ser por função, por natureza, ou um mix das duas. Então tem uma diferença entre lei das SAs e IFRS 18, mas a gente ainda não sabe o que os reguladores vão, né, instruir com relação a esse tema. Eventualmente CVM, enfim, outros reguladores podem trazer algum guidance melhor sobre essa diferença. O ponto importante aqui é que, apesar de permitir na demonstração do resultado apresentar por função, na nota explicativa precisa ter a apresentação das despesas operacionais por natureza. Um outro tópico que eu já mencionei é a divulgação das medidas de desempenho definidas pela administração. A gente vai entrar mais no detalhe, mas acho que a mensagem importante aqui não é qualquer medida de desempenho que pode ser apresentada na demonstração financeira e não é qualquer tipo de divulgação que deve ser feito sobre as medidas de desempenho, tá bom? Eu acabei de notar que estou fazendo confusão aqui, né? Peraí. E por fim, sobre demonstrações interinas, né? Então, o IFRS 18 ele também é aplicável para as demonstrações interinas. Então, quando a gente fala da estrutura da DRE, da forma de apresentação ali dos fluxos de caixa, das medidas de desempenho, né, da administração, todos esses requerimentos também são requeridos a serem divulgados nas demonstrações interinas. O que a gente tem aqui de exceção, de waiver, quando a gente fala de demonstração interina? Se a entidade apresentar a demonstração do resultado por função, eu comentei que na nota explicativa precisa apresentar por natureza. No caso de demonstração interina, não precisa demonstrar na nota explicativa as despesas por natureza, apenas nas DFs interinas, na anual, normal, a divulgação sobre
sobre as despesas por natureza precisam ser feitas. Bom, aqui a gente traz um timeline, né, da adoção do IFRS 18. Né? Então, o IFRS 18 ele foi emitido lá em abril de 2024, né, com início de vigência ali em 1º de janeiro de 2027. E quando ele emite uma norma, ele dá um prazo, né, importante justamente para as entidades se planejarem, né, como a Ardito comentou no início. Traz mudanças em controles, em processos, em plano de contas. Então, esse prazo de adoção, ele não é à toa, né? Ele é justamente para as entidades conseguirem se planejar e fazer avaliação de impacto, aquelas entidades que, né, são FPIs e precisa ter confiança nos controles internos, os controles precisam ser ajustados, então ele traz aqui, né, esse período justamente para fazer a adoção da norma de forma apropriada. Então, ele passa a vigorar em 1º de janeiro de 2027, como eu mencionei, e o período comparativo, ele precisa ser reapresentado de acordo com o IFRS 18. Então, quando a gente estiver lá em 2027, emitindo as demonstrações financeiras de acordo com o IFRS 18, os períodos comparativos, eles precisam estar de acordo com o IFRS 18. Então, precisa reapresentar o comparativo em 2026, inclusive para as demonstrações interinas. Então, quando a gente fala das demonstrações interinas de março, junho e setembro de 2027, o comparativo também precisa estar de acordo com o IFRS 18. Acho que um ponto importante aqui é para as FPIs, né? A demonstração do resultado das FPIs, a gente tem 3 colunas. Então, lá em 2027, vai ter o resultado 27, 26 e 25. E aí, para as FPIs, precisa apresentar os 3 períodos de acordo com o IFRS 18. Então, a gente já está concluindo aqui, né, a gente está no final de 2025, que já é o ano para fins de comparativos das demonstrações financeiras das FPIs. E aqui tem um ponto importante, que o IFRS 18 ele pede para apresentar uma reconciliação para o período comparativo anterior ao período de vigência, então 2026, uma reconciliação entre os números de acordo com o IFRS 18, do período comparativo, e os números de acordo com o IAS 1. Então, ele pede essa reconciliação para o período de 2026. Quando a gente fala de FPI que tem 3 períodos comparativos, ou qualquer entidade que faça, por algum motivo, uma divulgação com mais de um período comparativo, essa reconciliação ela é requerida apenas para 2026. Então, para 2025, o IFRS não requer que a reconciliação seja feita, mas a apresentação da DRE ela precisa estar de acordo com o IFRS 18 nas 3 colunas, tá bom? A gente não sabe se a SEC vai emitir algum guidance com relação a esse tema, mas o IFRS ele pede que a reconciliação seja feita apenas para o período antecessor ao período de vigência da norma, que é 2026. Bom, aqui a gente traz um caso prático, só para exemplificar aqui o que eu falei sobre a reconciliação. Então, a gente tem aqui uma entidade que ela tem o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2027, ela adota o IFRS 18, né, então, a partir de 1º de janeiro de 2027, e ela é uma entidade que prepara demonstrações financeiras intermediárias, e nas demonstrações intermediárias de junho de 2027, ela apresenta os seguintes períodos: 6 meses findo em 30 de junho de 2027, com o comparativo 6 meses findo em 30 de junho de 2026, depois 3 meses com o período findo em 30 de junho de 2027 e 3 meses 30 de junho de 2026. E a pergunta aqui é, qual que é a exigência de reconciliação do IAS 1 para o IFRS 18 quando a gente tem esse tipo de situação? Ou seja, ela está apresentando 6 e 3 meses na demonstração do resultado. Aqui, a correta é que a reconciliação precisa ser feita para ambos os períodos, porque durante todo o exercício de 2026 essa reconciliação é exigida, tá bom? Então, acho que aqui era mais para exemplificar, a gente vai ter, né, no nosso caso aqui no Brasil, diversas situações que as entidades vão apresentar esses 2 períodos e a reconciliação é exigida também para os 2 períodos. Bom, acho que agora eu vou passar a palavra para a Jéssica aqui falar um pouco sobre demonstração do resultado. Bom, então agora a gente vai falar um pouco mais sobre uma das principais alterações do IFRS 18, que são as demonstrações do resultado. Realmente a gente vai ver, até eu gosto de começar com esse exemplo, porque assim vocês conseguem visualizar o que o Profino já trouxe aqui para vocês no primeiro. Agora a gente tem 5 categorias. 2 categorias a gente já conhece, as 2 últimas, tributos sobre lucro e operações descontinuadas. Deixa eu tentar não ficar na frente de vocês.
E também temos os 3 novos subtotais. Então, os subtotais são esses que estão aqui em cinza, lucro ou prejuízo operacional, que é um dos que o Trofino também comentou, que quando o IASB fez o estudo, o IASB percebeu que as companhias calculavam de formas diferentes, então agora a gente tem uma previsão de como a gente chega no lucro ou prejuízo operacional. Segundo subtotal, o lucro ou prejuízo antes de financiamento e tributo sobre o lucro, também um novo subtotal que a gente não vê nas demonstrações financeiras atualmente. E o último, a gente já conhece, né, lucro ou prejuízo líquido do exercício. Nesse exemplo, a gente pode ver aqui o que a gente vai ver nessas categorias. Eu vou trazer para vocês aqui com mais clareza, né, o que entra em cada uma das 3 novas categorias, mas aqui a gente já consegue ver alguns dos exemplos. Então, a gente vai ter, na parte operacional, receita, custo de venda, despesas com venda. Então, realmente, faz parte da operação da empresa. Na parte de investimento, a gente vai ver participação no lucro de coligado e joint venture, que é calculado pelo método de equivalência patrimonial. E aqui, eu já aproveito para fazer um comentário, que eu recebi algumas perguntas quando eu estou falando sobre isso com clientes. Que aqui no Brasil a gente tem o conceito de demonstração financeira individual. Então, a gente tem as entidades que eu faço o MEP, mas eu consolido. Então, a grande dúvida dos clientes foi, no meu caso, que eu estou apresentando uma coluna de individual, pelo FRS 18, aonde eu vou colocar o método de equivalência patrimonial de uma consolidada? E aí a gente vai perceber que a categoria correta vai ser a categoria operacional, porque isso não está previsto no FRS e o que o FRS 18 traz de guidance é o que não está previsto para ser incluído em investimento ou financiamento entrar na categoria operacional. Então, a nossa expectativa é que aqui no Brasil, para quem faz demonstrações financeiras individuais e tem MEP de consolidadas, isso ficaria na categoria operacional. Toda a parte de método de equivalência patrimonial, né, o MEP, de não consolidadas, tem que ficar aqui dentro da categoria de investimento, tá? Então, só para ficar claro, para não ter alguma confusão em relação a, então, equivalência patrimonial pode ser operacional ou investimento? Não. Só aquela equivalência patrimonial que a gente consolida pode ficar na categoria operacional, deve ficar na categoria operacional, e tudo que for de não consolidado, ou seja, coligadas e joint ventures, fica na categoria de investimento. Receita de juros sobre caixa equivalente de caixa também vai entrar nessa categoria de investimento. E dentro da categoria de financiamento, aqui no nosso exemplo, a gente tem despesas com juros sobre empréstimos e também despesas com juros relacionadas a outros passivos. Então, agora, para trazer um pouco mais o conceito, do que entra em cada uma dessas categorias. O que o FRS 18 traz em relação a cada uma dessas categorias? Por favor. Deixa eu só tirar o microfone para te ouvir. Tá. A gente falando do financiamento aqui, a gente tem a despesa com juros sobre outros passivos. Né? No caso dos ativos, né, do investimento, a receita que a gente tem sobre outros ativos, a gente está falando juros de caixa equivalente de caixa, sobre outros ativos que a gente recebe, por exemplo, juros de cliente. Como que a gente trataria dentro do operacional? Você está falando de um juro de cliente, você está falando no sentido de teve um atraso. Isso não vai estar caracterizado como investimento ou financiamento. E agora eu vou explicar a categoria operacional, e aí você vai ver que por eliminação, por ser residual, isso ficaria dentro da categoria operacional mesmo. Obrigado. Que isso. Pela pergunta. Então, agora, o que entra em cada uma das categorias, né? A gente começa pela categoria operacional, mas como eu já dei alguns spoilers aqui, né? Essa é uma categoria que ela é residual. Deixa eu sair da frente, que eu estou vendo que vocês estão tentando ler. Essa é uma categoria que ela é residual. O standard, ele não traz uma definição do que entra na categoria operacional. A expectativa é que a companhia ela vai primeiro pegar todas as suas despesas e receitas, avaliar o que entra dentro de investimento e financiamento, e o que não for caracterizado como investimento ou financiamento, aí sim seria classificado como categoria operacional. Na prática, o que a gente vai ver? O que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, a operação da empresa mesmo. Conforme eu for falando sobre investimento e financiamento, também vai ficar mais claro para vocês que, realmente, o que entra na categoria operacional vai ser a operação da empresa. Mas, só para ficar bem claro, não uma definição no standard, o standard não prevê que a categoria operacional vai entrar tal tipo de receita ou tal tipo de despesa.
realmente é o residual do que não entra nas outras duas categorias. Agora eu vou vir para cá, para não ficar na frente. Categoria de investimento. A categoria de investimento entram 3 grandes grupos de receitas e despesas. Então, o primeiro é o que a gente já falou, né? Eu mostrei no exemplo para vocês, resultado de equivalência patrimonial de empresas que não são consolidadas, ou seja, joint ventures e coligadas. O segundo, também já mostrei para vocês no exemplo, resultado de caixa equivalente de caixa. Então, se eu tenho um instrumento que eu classifiquei como caixa equivalente de caixa, tem rendimento, entraria na categoria de investimento. E o último bloco que a gente tem aqui dentro de investimento é o resultado de outros ativos, mas não é qualquer outro ativo. Então, é bem específico o que entra dentro da categoria de investimento. Entram outros ativos que ele, de forma individualmente e independentemente, trazem resultado para a companhia. Então, aqui a gente pode pensar assim, contas a receber, que seriam o relacionado. Não, contas a receber, ele gera realmente uma receita, um retorno para a companhia de forma individual? Não, eu preciso ter o estoque, eu preciso ter o custo. Então, o que é relacionado a contas a receber, imobilizado, contas a pagar, nunca a gente vai poder falar que ele gera retorno de forma individual e independente. Então, esses itens, esses outros ativos, entre aspas, eles não seriam classificados aqui dentro de investimento. Quais são os outros ativos que entram na categoria de investimento? Quando a entidade efetivamente investe em algum tipo de instrumento que pode ser tanto um instrumento de dívida quanto instrumento de patrimônio, ou seja, ações, aplicações, e também se a entidade tiver uma propriedade para investimento. Então, a entidade ela investe em um ativo específico, que é uma propriedade para investimento, o retorno dessa propriedade para investimento também ficaria dentro da categoria operacional, não, desculpa, categoria de investimento. Operacional, só se essa for a principal atividade da empresa, e vou falar um pouco sobre isso. Importante, né? Até deveria ter começado falando isso. Tudo que eu estou falando aqui se aplica para uma companhia que a gente chama de corporate entity, ou seja, uma indústria normal que não oferece financiamento ou que não faz investimentos como seu principal negócio. Eu sei que tem gente aqui que é de banco, tem gente aqui que é investment entity, é diferente, e eu vou falar um pouco para vocês também sobre essas diferenças, mas por enquanto a gente está aqui no mundo das, entre aspas, corporate entities ou indústrias que não têm esse tipo de atividade, tá? Última categoria, financiamento. Em financiamento, a gente tem 2 blocos de receitas e despesas que devem ser classificadas dentro da demonstração do resultado na categoria de financiamento. A primeira é mais óbvia, então, juros relacionados à obtenção de empréstimos e financiamentos. Então, tudo que eu tenho em relação a empréstimos e financiamentos, eu vou classificar dentro da categoria de financiamento. A segunda, ela faz um pouco mais ali de necessidade de análise, eu diria, porque aí é referente aos outros passivos. Então, a companhia vai precisar avaliar. Eu tenho outros passivos que têm um impacto de juros ou alteração de taxa de juros. Então, esses outros passivos também podem gerar um impacto que eu vou ter que colocar na minha demonstração do resultado na categoria de financiamento. E aí um exemplo que a gente traz aqui é o AVP de plano de pensão, por exemplo. Não tem nada a ver com financiamento, tem impacto de juros e entraria nessa categoria. Arrendamento é a mesma coisa. Arrendamento tem impacto de juros no resultado, também entraria nessa mesma categoria de financiamento. Bom dia, tudo bem? Bom dia. A gente tem algumas particularidades no Brasil que são bem distintas de outros países, muito por conta de taxas de juros ou particularidades nossas. Então, a gente tem discutido internamente muitas questões associadas, por exemplo, a impostos financeiros, IOF, PIS, COFINS, e também algumas outras características de operações financeiras, como cartas de crédito, né, as fianças bancárias, seguro-garantia. Como que vocês têm visto um pouco essa questão dessa interpretação? Porque a gente entende muito essa questão da natureza, caso do imposto financeiro, mas ele pode estar associado a uma diversidade grande de operações, e não tem realmente na norma uma especificidade sobre isso. Então, é um pouquinho disso que eu gostaria de entender. Sendo super honesta, eu não discuti esse assunto, não pesquisei a fundo, então aqui vou te dar minha visão, que não é necessariamente a da PwC, porque como eu falei, eu não discuti, mas a gente vai ter que fazer essa mesma análise que eu falei.
entraria dentro de financiamento, efetivamente alguma coisa relacionada à taxa de juros, entraria dentro de investimento, efetivamente um retorno de um ativo individual. Se não entrar nessas duas categorias, como eu falei, acaba entrando na categoria operacional, porque é residual. Então, assim, claro, a gente, como você bem falou, né, a gente tem especificidades no Brasil, para evitar a gente perder comparabilidade, muito provavelmente. A gente vai ter discussões sobre esses temas para confirmar, né, realmente tudo isso vai ficar dentro da categoria operacional, ou carta-fiança, por ser uma questão de que você está pegando muito provavelmente por um empréstimo, poderia ficar em financiamento. Então, assim, acho que tem aí um campo para a gente discutir para chegar numa conclusão. Mas, assim, de primeira impressão, eu diria que a gente precisa fazer essa avaliação mesmo de entraria em investimento? Entraria em financiamento? Não, então é operacional, senão entraria numa dessas duas categorias. Mas muito obrigada pela pergunta. Temos uma dúvida sobre passivo, CAPEX e OPEX. Se no momento que entrou a invoice, por exemplo, gerou depois uma variação cambial sobre esse passivo de CAPEX, ele estaria onde? Você está querendo que eu antecipe minha apresentação, Ronaldo. Eu vou falar sobre isso. Então, eu não vou antecipar agora só para lá, não, mas a gente vai falar sobre variação cambial, sobre ganhos e perdas relacionadas a derivativos também, que são itens mais específicos. Eu vou chegar lá. Mas muitíssimo obrigada pela pergunta. Que bom que eu trouxe. Então, aí eu estou trazendo coisas que são interessantes. Então, agora, como eu comentei, né, tudo que eu falei era para corporate entities, aquelas entidades indústrias. E o que a norma no FRS 18, uma grande novidade também, né? O que o FRS 18 traz de conceito de entidades com atividade de negócio específica? Ele traz esse conceito que é para facilitar a classificação, para trazer realmente comparabilidade entre as companhias. Então, uma das avaliações que agora as companhias vão precisar fazer, todas as companhias precisam fazer, mas quando você é uma indústria fica mais fácil de você chegar à conclusão que você não tem essas atividades com fins específicos, mas você precisa avaliar, porque caso você tenha, e eu vou falar sobre as duas atividades previstas no FRS 18, toda a classificação do resultado que eu acabei de falar muda. Eu vou passar isso para vocês também. Então, quem é de banco, acho que é um bom momento para estar atento aqui, porque a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, quais são as duas atividades específicas que o FRS 18 traz? A primeira é se eu forneço financiamento a clientes. Então, obviamente, bancos, instituições de crédito, arrendadores que oferecem arrendamentos financeiros entrariam nessa primeira categoria de fornecimento de financiamento a clientes. Então, a gente vai falar sobre o que muda na DRE nesse caso. E o segundo é quando a entidade ela investe em outros ativos como sua atividade principal de negócio. Então, quais são os 3 exemplos que a gente trouxe aqui, né? Entidade de investimento, empresas de propriedade para investimento e também as seguradoras, né? Trofino fala muito melhor que eu de seguradoras, especialista no tema, mas seguradoras também têm ali ativos que eles investem como seu principal negócio. Então, também teria que fazer essa reclassificação do resultado. Aqui a gente não vai conseguir passar por todos os aspectos, né? Então a gente traz esse link, que está aqui, sobre uma publicação da PwC específica para bancos, para entidades que têm esse tipo de atividade. Então, quem tem interesse, a gente vai mandar um pack depois com os links que eu estou apresentando aqui. Então, vale a pena quem tem esse tipo de atividade também dar uma olhada para poder entender um pouco melhor como que muda, né? E aqui para não deixar quem é de banco, seguradoras, propriedades para investimento chateado, a gente vai falar rapidamente do que muda. Então, aqui voltando, né? A gente está falando para uma entidade que tem uma daquelas duas atividades específicas. O primeiro passo que a gente tem que fazer, que é esse no meio, ele é o mesmo para todas as empresas. Então, todas as empresas precisam fazer aquela classificação que eu comentei. Primeiro, classifico investimento, classifico financiamento, o que sobra vai em operacional. Vai para um segundo passo, para quando você tem uma atividade específica. Então, se eu tenho uma entidade que ela fornece financiamento a clientes, é esse passo que a gente está vendo aqui, ela vai ter que avaliar todas as receitas e despesas que são relacionadas a financiamento e vai subir essas receitas e despesas da categoria de financiamento que está aqui. E também da categoria de investimento para a categoria operacional, que é essa setinha que vocês estão vendo aqui. Então, se eu sou um banco que fornece financiamento a cliente e eu tenho dentro do meu caixa equivalente de caixa
investimentos relacionados a esse financiamento, eu tiro da categoria de investimento e subo para a categoria operacional. A mesma coisa se eu tiver alguma coisa na categoria de financiamento, que é relacionado a essa atividade principal, eu também subo para a categoria operacional. 2 pontos importantes que eu queria falar também, né, para quem tem atividades de FIIs específicos. Tem 2 tipos de receitas e despesas que não serão nunca reclassificados para operacional, ou seja, tanto numa indústria como num banco, essas receitas e despesas estariam no mesmo lugar. E quais são, né? Primeiro, investimentos em joint ventures subsidiárias que não sejam consolidadas. Então, o que eu tiver de resultado de equivalência patrimonial desse tipo de investimento sempre vai ficar na categoria de investimento. Mesmo que a entidade fale que esse investimento, ela tem a atividade de negócio dela principal é esse, ela não iria reclassificar o que é referente àquelas entidades não consolidadas, então ficaria aqui dentro da categoria de investimento. E a mesma coisa para outros passivos. Lembra que eu falei que você classifica em financiamento o que é relacionado a financiamento e também o que você tiver de outros passivos. Então, tudo que você classificou como financiamento relacionado a outros passivos fica também dentro da categoria de financiamento e não muda, mesmo no caso de banco, propriedade de investimento, todas aquelas outras entidades. Agora, indo para o segundo exemplo, né? Eu tenho agora uma entidade que ela investe em ativos como atividade principal. Ela vai fazer a mesma avaliação. Ela vai ter que olhar dentro das receitas e despesas que ela tem dentro da DRE, quais são relacionadas a essa atividade principal, e iria reclassificar para atividade operacional. Então, aqui a gente tem aquela primeira parte do ativos que geram retorno de forma individualmente independente. Então, todos os investimentos que ela tem nesse sentido, que são relacionados a essa atividade principal, seriam reclassificados para atividade operacional. Investimentos em associadas e joint ventures que não sejam consolidadas, não sejam também mensurados pelo método de equivalência patrimonial. Então, essa é a diferença entre o que sempre fica no investimento e o que pode ir para operacional. Então, não estou mensurando pelo método de equivalência patrimonial. E caso tenha também alguma coisa de caixa equivalente de caixa relacionado a essa atividade principal de investimento. Então, como vocês podem ver, muda bastante a DRE de um banco quando comparado à DRE de uma entidade que não tenha financiamento, por exemplo. Então, acho que quem aqui está nesse tipo de indústria, vale super a pena ver aquele material, discutir, entender, para poder fazer essa avaliação com cuidado, né, em relação ao que vai ser reclassificado para a categoria operacional, diferente das indústrias. Agora eu vou responder a pergunta do Ronaldo, mas eu vou deixar para a segunda parte desse slide. Agora a gente vai falar sobre um assunto que, assim, em todas as apresentações que eu fiz, teve essa pergunta, Ronaldo, você não é o primeiro. Sempre, e assim, é engraçado que às vezes a pergunta já vem exatamente assim, e variação cambial, derivativos, hedge accounting, o que eu faço? Então, acho que esse é um slide também que bastante gente tem interesse. Então, eu vou começar falando de ganhos e perdas relacionadas a derivativos, incluindo a inefetividade, que é uma diferença em relação ao que a gente tem hoje no ES1, né? Para começar a falar sobre esse tema, acho que vale a pena a gente lembrar que hoje no ES1 a gente não tem ali uma clareza, um guidance em relação a como classificar tanto quanto o ganho ou perda de derivativos, tanto quanto eu tenho um hedge accounting, né, eu tenho uma política de hedge accounting, quando eu não tenho. Então, a gente acaba vendo muita diversidade na prática mesmo, quando a gente vai ver a classificação na demonstração do resultado. Tem entidades que seguem o item que está gerenciando o risco, tem entidades que deixam dentro de receita e despesa financeira, tem entidades que deixam dentro de outras receitas e despesas. Então, assim, diversidade em prática nós temos aqui. Então, o que a FRS 18 trouxe, né? Esse conceito de que agora a gente vai eliminar essa diversidade, melhorar a comparabilidade, porque tem um guidance específico que a companhia precisa considerar para poder fazer a classificação de ganho, perda ou inefetividade relacionada aí a seus derivativos. Então, o primeiro item são aqueles instrumentos financeiros que eu efetivamente tenho uma política de hedge accounting. Se eu tenho uma política de hedge accounting, como eu devo classificar esse ganho ou perda no resultado, né? Eu preciso classificar no mesmo item que eu estou gerenciando o risco. Então, aquele hedge accounting está relacionado a um risco de empréstimo. Eu tenho empréstimo lá em dólar, estou me protegendo de alguma forma, ou da taxa de juros, enfim, é um empréstimo. Eu estou querendo gerenciar risco relacionado a empréstimo. Onde eu vou classificar no resultado? Dentro de empréstimo.
eu tenho minha receita também que é em dólar, eu estou tentando me proteger de alguma forma, onde eu vou classificar meu ganho ou perda relacionado a esse ganho ou perda relacionado à minha receita operacional, dentro da categoria operacional. Então, se eu tenho um hedge accounting, eu vou avaliar o que eu estou gerenciando de risco e esse item que eu estou querendo gerenciar o risco, onde ele vai na demonstração do resultado e o ganho, perda e inefetividade entraria na mesma linha do item que está sendo hedgeado. A exceção que o FRS 18 trouxe, mas não é tão comum a gente ver, é caso a gente veja uma apresentação bruta. Se eu fizer essa classificação que eu estou falando, resulte numa apresentação bruta. Nesse caso, o FRS fala, não faça essa segregação e deixe dentro da categoria operacional. O segundo são quando eu tenho um derivativo também para gerenciar risco, mas eu não tenho hedge accounting. Então, eu tenho derivativo, mas não tenho hedge accounting. E aqui eu acho que é um benefício muito grande, né? Porque a gente pode trazer aqui para quem não tem hedge accounting, porque a resposta vai ser a mesma que eu acabei de falar. Então, se eu tenho hedge accounting, ou se eu não tenho hedge accounting, e eu estou gerenciando um risco, eu vou classificar aquele ganho ou perda na mesma linha do item que eu estou gerenciando o risco. E aí a exceção é a mesma, quando eu tenho hedge accounting, para se for causar a apresentação bruta, eu reclassifico para operacional, ou no caso de esforço excessivo. Então, pode ser um caso que a companhia, para ela conseguir fazer esse tipo de segregação, ela teria um custo muito mais alto do que o benefício. Nesse caso, também pode classificar dentro da categoria operacional. O terceiro item que a gente tem aqui são aqueles derivativos que não são utilizados para gerenciamento de risco. Nesse caso, a gente vai classificar todo ganho ou perda dentro da categoria operacional. A exceção aqui é caso seja relacionado a um financiamento, aí sim eu iria classificar dentro da categoria de financiamento. Mas, honestamente, até já me perguntaram isso em algumas das apresentações que eu fiz para clientes, a gente não espera que vai ter tanto derivativo que não gerencia risco. Porque se a gente for ver hoje, né, é muito difícil uma companhia falar que ela tem um derivativo para especulação. E aqui a gente estaria falando de derivativo especulativo, porque se ele não é para gerenciar risco. Então, na prática, eu acho que esse é o que a gente vai menos ver, porque realmente, olhando as DFs que eu tenho contato hoje, é muito difícil uma companhia falar que tem derivativo para especulação. Outro comentário também que eu deveria fazer é caso a entidade faça aquele hedge natural com algum instrumento que não é um derivativo, aí ela não pode fazer essa questão que eu estou falando de seguir o item que está gerenciando o risco. Se eu tenho um instrumento que ele não é um derivativo, eu preciso classificar aquele ganho ou perda no resultado conforme o que aquele instrumento requer de classificação. Então, só quando eu tenho um derivativo ou hedge accounting que segue o que eu estou gerenciando de risco. Agora, finalmente, respondendo a pergunta da variação cambial. Variação cambial também é uma mudança muito significativa e que eu anotaria no caderninho, porque eu acho que é quase impossível uma companhia que não tem variação cambial. E a gente sabe que variação cambial hoje, como a gente vê, né, mais comum, dentro do resultado financeiro, toda a variação cambial dentro do resultado financeiro. O que o FRS 18 traz? Ele traz esse mesmo conceito que a gente acabou de falar. A variação cambial, ela tem que seguir o item que gerou a variação cambial. Então, por exemplo, variação cambial de contas a receber. Contas a receber vai em que linha do resultado? Receita. Receita vai em que categoria? Operacional. Onde eu vou classificar a variação cambial de contas a receber? Dentro da categoria operacional. O empréstimo que eu comentei, está em dólar, tem variação cambial. Em que categoria que eu iria classificar essa variação cambial? Financiamento. Um item que traz um pouco mais de julgamento quando a gente fala de variação cambial são aqueles outros passivos, porque quando eu tenho outros passivos, aí eu posso avaliar se eu vou seguir na linha de que eu classifiquei aquele outro passivo no resultado como financiamento, então eu classificaria a variação cambial no financiamento, ou se eu vou classificar como operacional. Então aí tem um julgamento a ser exercido para entender em que linha que fica melhor divulgado, né? Que linha não, em que categoria, né? Na operacional ou na de financiamento. Mas aqui já fica uma lição de casa gigante, né? Porque eu vou ter que pensar em como eu vou parametrizar o meu sistema para fazer essa segregação da variação cambial, para saber em qual linha vai entrar, que instrumentos geram variação cambial. Então, aqui eu acho que tem um esforço significativo que as companhias precisam fazer. E aí o Standard, pensando nessa questão do esforço,
ele traz uma exceção. Se esse esforço ele vai ser excessivo, ou seja, o benefício de apresentar a informação daquela forma, ele não supera o esforço que eu teria para fazer essa separação, a norma deixa a companhia classificar todas as variações cambiais dentro da categoria operacional. Mas isso pode, de alguma forma, distorcer o resultado, né? Então, se eu tenho um financiamento muito relevante, que é em dólar, em euro, está gerando variação cambial, se eu faço essa escolha de que eu estou tendo um esforço excessivo, eu como auditora, que eu também sou auditora, né, não iria concordar, porque a gente sabe que tem um componente muito significativo puxando aquela variação cambial que deveria estar apresentado em financiamento. Então, assim, eu acho que essa exceção é muito mais para uma entidade que tem poucos itens que seriam classificados dentro de financiamento ou investimento. Agora, se tem muito, a expectativa realmente é que a companhia se prepare, como o Trofino bem comentou, a norma deu um tempo bem grande para a gente poder se preparar. A gente tem agora 1 ano, né, pelo menos antes de começar a 27, para que os sistemas sejam apropriados, para que tenha um mapeamento de contas adequado e que seja possível fazer essa segregação da forma correta. Então, agora falando um pouco mais sobre o tema que o Trofino também trouxe inicialmente, né? A gente tem essa questão das despesas operacionais que podem ser classificadas tanto por natureza, por função ou combinação de ambas. E como o Trofino comentou, a grande novidade é a parte de combinação de ambas, mas a gente tem a questão do CPC 51, que está ainda, que pelo menos o CPC 51 realmente trouxe a mesma definição do FRS 18, mas a gente tem aí a lei das SAs, então a gente tem aí um ponto de atenção para as companhias brasileiras avaliarem se realmente vai ser possível apresentar por função ou por combinação de ambas. Outro ponto relevante em relação a esse tema, que eu também já recebi perguntas de clientes, né? Jéssica, então agora eu posso escolher, é uma política que eu posso decidir, eu vou fazer por função, por natureza ou combinação? E a resposta é não, não é para a companhia decidir. A companhia tem que avaliar os fatos e as circunstâncias e chegar na conclusão de qual seria a apresentação mais adequada para o usuário da demonstração financeira. Então, não é tão simples quanto vou mudar. Não, precisa fazer uma avaliação do que seria o sumário executivo do resultado da forma mais adequada para os investidores, para os usuários das demonstrações financeiras. E aí, quando a gente fala que a companhia decidiu fazer por função ou combinação de ambas, aí a gente tem aquele requerimento adicional, né, de ter uma divulgação das notas explicativas para trazer mais clareza em relação a, literalmente, a natureza desses itens. Então, aqui a gente pode ver, deixa eu sair para cá, a gente pode ver quais são os requerimentos adicionais. Então, eu tenho que ter uma descrição qualitativa de cada item que eu classifiquei por função ou combinação de ambas, tem que ter um item separado de custo, trazendo a despesa com o inventário, também tem que ter divulgações específicas para esses 5 itens que vocês estão vendo aqui. Então, eu preciso divulgar depreciação, amortização, benefícios empregados, perdas e reversões de impairments e também redução ao valor recuperável de estoques. Então, tem alguns itens adicionais que eu preciso trazer para a nota explicativa caso eu apresente por função ou combinação de ambas. Que é praticamente o que todas as empresas no Brasil fazem, né? Todo mundo apresenta por função e faz as divulgações adicionais por natureza. Na prática, a gente não sabe, né? Fica aí esse ponto se realmente vai ser possível fazer por natureza ou combinação de ambas, mas fica aí o recado, né, da gente fazer essa avaliação, que não é uma avaliação do tipo quero mudar, é uma avaliação de o que vai trazer informação mais relevante mesmo para os investidores. E agora a gente vai falar sobre o outro assunto que eu gosto muito de falar, medidas de desempenho, né? Como eu comentei, eu também trabalho na área de capital market, então eu estou bastante acostumada a ter uma oferta, e aí na oferta a companhia ela vai e divulga normalmente medições não contábeis, né? As famosas non-GAAP. O que eu via na prática, eu estou trazendo esse exemplo aqui para vocês, porque eu acho que isso vai acabar acontecendo agora com a FRS 18. Quando a gente tem um relatório da administração com essas medidas, o auditor ele precisa fazer uma avaliação dessas medidas, porque são outras informações que estão indo acompanhadas do relatório, então a gente faz uma avaliação, uma revisão de consistência, mas quando eu estou numa oferta e o cliente inclui uma medição de desempenho, a gente precisa efetivamente ter um conforto muito maior.
o que acontecia na prática, e assim, FIs, todas as empresas, não é exclusivo só de CVM. Quando a companhia ia fazer a apresentação para a gente como auditor daquela informação, ia pegar mais informação, ia pegar documentação, suporte, surprise, tinha alguma diferença em relação ao que tinha sido divulgado no relatório da administração. Então, quando a gente fala agora de MPM, eu acho que o grande desafio das MPMs vai ser realmente as companhias melhorarem os controles, terem uma confiança maior no que tem ali de suporte. Não é um assunto simples, o auditor vai começar a auditar, vai ter mais challenges do auditor também, o auditor vai desafiar mais essas medições. Então, acho que vai ter uma lição de casa relevante para as companhias mesmo, primeiro, para identificar as MPMs, para fazer a divulgação das MPMs, para melhorar os controles em relação às MPMs. Então, aí, acho que é um outro assunto para anotar aí no caderninho, né, para ter ali que MPM é um assunto a ser olhado de perto, porque a gente pode acabar vendo ali algum tipo de diferença até em relação a alguma coisa que já foi publicada em relatórios da administração. Outra coisa que eu gosto de comentar quando a gente está falando sobre MPM, e aí é de uma forma mais geral em relação ao FRS 18, né, eu já ouvi algumas pessoas falando: ai, Jess, você está exagerando, é uma norma só de divulgação, só vai mudar ali um pouquinho a DRE. Gente, não é. Por tudo que eu já fui falando aqui para vocês, obviamente, é uma norma de divulgação, mas ela, para chegar nessa divulgação, a gente tem que ter toda essa questão que eu falei, de ambiente de controles, identificação. Literalmente, a divulgação é como as companhias se comunicam com o mercado. Então, a gente está falando aqui de uma mudança de como as companhias vão ser vistas no mercado. Então, até quando eu falo com os meus clientes, eu falo, olha, vocês precisam considerar até como vocês querem comunicar isso para o mercado. Qual é a visão que vocês querem passar para o mercado? E outros assuntos também acabam entrando, até outro assunto que eu sempre trago para os meus clientes, covenants. Não sei se alguém aqui já acendeu a luzinha do covenant, mas quando a gente está mudando a DRE, se eu tenho um covenant que ele é relacionado à DRE, eu posso ter um impacto em covenants. Então, o que eu recomendo para os meus clientes, né? Quando a gente está falando de MPM, de demonstração do resultado, considerem também o que vocês têm de covenants financeiros que podem ser impactados por essas mudanças que a gente está falando. Então, assim, super importante avaliar todos os covenants que vocês têm e ver se tem algum covenant que poderia ser alterado. E aí a recomendação é ou discutir com o banco, né, com o credor, para fazer alguma alteração, ou já fazer ali um pro forma de como seria para ter noção se vai ter um impacto significativo ou não. Então, esses são alguns recados que eu gosto de passar para os meus clientes também quando eu estou falando de FRS 18. Voltando aqui para MPM, né? MPM eu acho que é super interessante, é um dos assuntos que os investidores mais pediram para o IASB para que fosse incluído dentro da demonstração financeira. E, inicialmente, né, o pleito dos investidores era que todas as MPMs entrassem na demonstração financeira. Obviamente, pelo motivo que eu falei, né? O auditor tem que auditar. A companhia vai ter que fazer uma divulgação muito mais clara, então é um benefício para o investidor. O IASB avaliou essa opção, mas concluiu que, na verdade, o que seria incluído nesse primeiro momento, considerando o FRS 18, seriam somente medidas de desempenho que partem de uma linha do resultado. Ou seja, quando vocês fizerem o inventário das MPMs, das medições não contábeis que são divulgadas por vocês, todas as medições que não são relacionadas a uma linha do resultado, elas não vão ser consideradas MPMs, ou medidas de desempenho definidas pela administração, segundo o FRS 18, e não deveriam ser incluídas na demonstração financeira. Então, a única medição não contábil que ainda poderia ser incluída na demonstração financeira seria alguma medição relacionada à parte de segmentos, né, que é a única nota dentro da demonstração financeira que pode ter medição não contábil hoje, seguindo o que a gente tem no IAS 1. Então, primeiro ponto para a gente lembrar aqui, MPM seguindo o FRS 18 somente se parte de alguma linha de receita ou despesa. Se partir de qualquer outro quadro, e aí eu vou trazer alguns exemplos, a gente já desconsidera, não é uma MPM, não entra dentro da demonstração financeira. Somente se for um item que você divulga na sua nota de segmento. Então, conseguir atingir o primeiro objetivo. Ele é uma medida de desempenho que está partindo de uma linha de receita ou despesa. A gente tem que avaliar esses outros 3 aspectos que a norma traz. Então, o primeiro essa medição, ela é utilizada em comunicações públicas, e aí comunicações públicas, o IASB também trouxe
bem claro o que seria considerado comunicação pública e o que não seria. Então, o que seria considerado? Obviamente, relatório da administração, publicação em website, o exemplo que eu dei de oferta, quando a companhia faz uma oferta, ela faz um offering memorando e ela apresenta isso para os investidores. Essas apresentações para investidores, incluindo documentos de oferta, também são considerados como comunicações oficiais que a companhia está fazendo com os investidores. Então, de onde eu vou tirar quais MPMs eu preciso divulgar? Esse tipo de documento. Relatório da administração, discussões com os investidores, se eu tenho uma oferta também, que tem ali um offering memorando, formulário de referência tem uma seção específica, não vou lembrar se é 2.5, acho que é 2.5, específica de medição não contábil. Então, vou ali no meu formulário de referência, vou ver quais são as medições não contábeis que eu tenho, as que forem partindo de uma linha de resultado, levanta a mãozinha ali, a luzinha vermelha, pode ser considerada uma MPM se a gente cumprir os outros 2 requisitos que eu vou falar agora. Antes de partir para os outros 2, né? O IASB também deixou claro o que não seria uma comunicação oficial. Então, por exemplo, o CFO ou o CEO fazem uma entrevista, então uma comunicação oral, isso não seria considerado uma comunicação oficial. Então, somente realmente se for ali no contexto de uma apresentação para investidores, mas uma entrevista, por exemplo, não seria. Postagem em mídias sociais também não seria considerado como uma comunicação oficial. E outro ponto também que o IFRS 18 traz é a questão de que, para essa medição ser considerada como uma MPM incluída na demonstração financeira, ela precisa cobrir o mesmo espaço de tempo, né, que a demonstração financeira. Então, caso tenha ali uma diferença entre database, né, da informação, a base da demonstração financeira, também não seria considerado uma MPM. Aí, partindo para o segundo ponto, né, é uma medição que a entidade utiliza para comunicar a visão da administração referente a alguma medição de desempenho. Esse item, eu acho que foi super interessante que o IASB pensou nisso para poder trazer essa possibilidade de que, por exemplo, eu sou uma companhia e eu tenho uma medição que eu divulgo somente porque o regulador pede para eu divulgar. Quando eu faço a minha avaliação, eu não concordo que está comunicando a visão da administração, mas eu tenho que divulgar, porque o regulador me pede. Nesse caso, o IFRS 18 ele traz o conceito de que você pode refutar que você está divulgando uma informação somente porque um regulador pede, mas que isso não é significativo, não é o que realmente comunica a visão da administração. Então, na prática, a gente pode ver caso a companhia divulgue alguma coisa porque tem um regulador que pede, mas a companhia não entende, comunica a sua visão, isso não seria considerado uma MPM. E o último item, acho que é um super relevante também, tem um item mais controverso que muita gente também me pergunta por quê, e eu também não sei, vou falar aqui para vocês agora. O terceiro requisito é o quê? Eu preciso avaliar se essa medição que eu estou falando que é uma medição não contábil, realmente é uma medição não contábil, ou seja, ela não pode estar definida em nenhuma norma contábil. Então, a companhia vai precisar fazer a avaliação. Existe alguma norma que prevê como calcular esse índice? Esse índice não é um bom exemplo, porque índice nunca é MPM. Para calcular esse item aqui, se já é previsto em alguma norma contábil, também não é uma MPM. Você vai divulgar conforme que a norma contábil requer. E além de avaliar se tem alguma norma contábil que prevê como calcula, como divulga, você também tem alguns itens que o IFRS 18 exclui de MPM. Até gravei qual é o parágrafo que é fácil. O parágrafo 118 do IFRS 18, ele traz lá os itens que são excluídos especificamente de MPM. Eu vou vir mais para cá para vocês verem. Mas, basicamente, os primeiros são mais óbvios. Lucro ou prejuízo bruto está dentro da DRE, então esse daqui para mim é tranquilo. O segundo é o que eu falo que é um pouco mais controverso, que eu tentei entender até assistindo alguns dos webcasts do IASB, vendo o Base for Conclusion, eu entendi, mas está definido que EBITDA, lucro ou prejuízo operacional antes de depreciação, amortização e impairment, não entra como MPM. Então, o EBITDA puro não é uma MPM. EBITDA ajustado, sim, mas o EBITDA puro não é uma MPM. Adorei sua cara, né? Eu fiz essa cara também. Mas, efetivamente, é um item que a norma trouxe como um item que você não vai considerar como uma MPM. E também, se você tem a parte de lucro ou prejuízo antes do imposto de renda, também está na DRE. Então, esse, para mim, é mais tranquilo.
Então, aqui agora a gente vai passar um pouco sobre os exemplos, né? Então, primeiro, pensando assim, estou fazendo meu inventário de medida de desempenho. Se eu for pegar o relatório da administração, formulário de referência, comunicação com investidores, vai ter um monte de medida de desempenho. Então, esse slide é para trazer esse contexto para vocês de um inventário, né? Então, começando por medida de desempenho não financeiras. Tudo que é relacionado a número de clientes, satisfação, toda essa parte já podem respira, porque isso não vai entrar na demonstração financeira. Então, tudo que não é relacionado à demonstração financeira mesmo, não é um índice financeiro, né? Não vai entrar dentro da demonstração financeira, porque não vai ser considerado como uma MPM. Aí a gente vai para o segundo ponto, né? Então, eu estou aqui nessa parte de medidas de desempenho financeiro. Primeiro ponto que eu comentei lá anteriormente, né? É um subtotal de receita ou despesa? Eu vou começar com um não. Se não, se ele partiu do balanço patrimonial, do fluxo de caixa, da DMPL, qualquer medição não contábil que parta desses itens também não vai ser uma MPM segundo o FRS 18. Então, os exemplos que a gente traz aqui, né? Fluxo de caixa livre, retorno sobre patrimônio líquido, retorno sobre investimento, dívida líquida, dívida bruta, qualquer coisa que parta de balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa, DMPL, DVA, qualquer quadro que não seja a demonstração do resultado não é um NPM, não deve ser divulgado dentro da demonstração financeira. Acho que isso é bem importante de vocês levarem, né, esse conceito, para evitar o trabalho de fazer todo o inventário, começar a pensar em como divulgar, e aí depois vai falar com a auditora e fala, não, esse aqui não é medida de desempenho, não, é só se vier de uma linha do resultado. Então, se a gente tiver nesse conceito de que é uma linha do resultado, comunica a visão da administração, a gente faz aquela última avaliação que eu comentei, que é ver se tem alguma questão no FRS 18 que proíbe aquele item específico. Então, ou porque já está definida alguma norma contábil, ou porque está no parágrafo 118. E aí o mais impressionante é o EBITDA, que realmente não entra. Então, quais são alguns exemplos de medida de desempenho que a gente trouxe aqui, né? Lucro líquido ajustado, resultado operacional ajustado, EBITDA ajustado. E aqui, pessoal, uma coisa que eu gosto de comentar também quando eu estou falando de MPM. Não é esperado que todas as companhias vão ter as mesmas MPMs. Não é esperado que todo mundo vai calcular o EBITDA ajustado da mesma forma. A intenção é literalmente a companhia continue comunicando a sua visão, como já estava lá no seu relatório da administração, e o que pode ter alguma diferença muito mais no processo por trás disso, no ambiente de controle, quais são os suportes, mas não é esperado de forma alguma que, então agora todo mundo vai ter que divulgar lucro líquido ajustado. Não existe um requerimento de divulgar MPM, não existe um item que é obrigatório ser divulgado. Não, a gente tem que avaliar o que efetivamente comunica a visão da administração. E aí aqui agora as divulgações, né? Então, pensa, né? A gente vai ter aí uma nova nota explicativa só para tratar de MPM. Uma pergunta que já me fizeram também em apresentação para clientes. Eu posso, então, já na demonstração do resultado, colocar MPM lá? Não. MPM não pode ficar na face dos quadros, né, na face da demonstração financeira, não pode ficar em qualquer nota explicativa. Então, estou na nota explicativa de despesa por natureza e coloca MPM lá. Não pode. MPM é numa nota explicativa específica que trata somente de MPM. Então, fica tudo dentro de uma única nota. Nessa nota, a entidade ela precisa, primeiro, comunicar que aquelas MPMs, né, divulgar que aquelas MPMs realmente comunicam a visão da administração. E além daquele ponto que eu comentei, né, ela pode não ser comparável, não é esperado que seja comparável. Então, a companhia também tem que falar que essa MPM ela não é comparável com outras empresas da indústria, por exemplo. E aí, para cada MPM, eu tenho que fazer essas 4 divulgações específicas. Deixa eu sair da frente. A primeira, eu tenho que descrever a MPM, né? Então, eu descrevo por que a administração entende que comunica a visão da administração, por que é útil para os investidores. A segunda, como que eu calculo aquela MPM? Efetivamente, qual que é o cálculo para chegar naquela MPM? A terceira é reconciliar com o subtotal mais próximo ali do FRS 18. Então, eu vou pegar o subtotal do resultado que eu estou partindo e vou fazer os ajustes para chegar naquela minha MPM. Eu vou fazer essa reconciliação. E o último também, que é uma grande novidade, que assim, eu nunca vi nenhuma empresa fazendo isso, então vai ser um requerimento completamente adicional,
que é o efeito de imposto de renda, então explicar qual é o efeito de imposto de renda, como que foi calculado, e efeito sobre participação de não controladores. Para entidades que são FPI, dentro do 20F, a gente já tem uma divulgação bem parecida, com exceção ao efeito do imposto, né? E até mesmo para quem é CVM, também tem que ser divulgado dentro do formulário de referência. Mas, querendo ou não, é o que eu falei, né? Está dentro de uma comunicação diferente, que o auditor até revisa para consistência. Mas agora acho que a grande diferença vai ser a questão que o auditor ele vai auditar. Então, minha recomendação é: façam um inventário, saibam quais são as MPMs que vocês têm, já comecem a discutir, avaliem ambiente de controles, porque isso vai ser aí um assunto significativo para ser discutido com os auditores. Agora, uma pergunta que vai ser mais retórica aqui, tá? Ninguém precisa responder, mas eu queria muito fixar esse conceito, então eu coloquei essa pergunta aqui por isso. Só para ter certeza, né? A adoção da FRS 18, ela vai permitir que todas as medições não contábeis sejam divulgadas dentro da demonstração financeira? Ai, obrigada, gente. Fico muito feliz com esse não. Isso aí. Não, foi o que eu falei. Você só vai divulgar aquilo que atende à definição de MPM. Se não atende, se não é um subtotal de receita e despesa, não comunica a visão da administração, eu não vou trazer aquilo para demonstração financeira. Então, além da nota de MPM, que vai ter essas MPMs, o único lugar de demonstração financeira que a gente poderia ver alguma medição não contábil é na nota de segmentos. Além dessas duas notas, não pode ter mais nada de non-GAAP measures ou medições não contábeis dentro da demonstração financeira. Aí aqui, mais um exemplo, né? Esse aqui eu também trouxe propositalmente, porque já tive essa pergunta. Então, vamos pensar num caso que a entidade está divulgando dentro do seu relatório da administração uma medição que ela chama de lucro operacional excluindo despesas incomuns. E aí, a gente trouxe aqui o que seriam essas despesas incomuns, né? Então, no primeiro ano, são honorários advocatícios e no segundo ano, despesa com consultoria de combinação de negócio. São despesas diferentes para cada ano. E aí a pergunta seria, né? Assumindo que essa medição, lucro operacional excluindo despesas incomuns, comunica a visão da administração efetivamente, isso seria uma MPM? Gostei, eu ouvi sim, isso aí, tá certíssimo, sim. Não é porque eu tenho despesas que são diferentes nos anos, ou seja, não recorrentes, que eu não poderia falar que isso é uma MPM. Seria sim uma MPM, porque eu falei, né, comunica a visão da administração, não é um item que parte, que já está descrito dentro de alguma norma contábil, e ele está partindo de um item da demonstração do resultado. Então, seria sim uma MPM. Então, na prática, é isso que a gente vai ver, né? Lucro operacional ajustado, EBITDA ajustado, e vão ter diversos ajustes. E aí a companhia vai precisar ter suporte, ter controle, ter muito claro como que ela chega naqueles ajustes, mas não existe nenhum tipo de ajuste que não pode ser feito. É muito mais avaliar como que esse ajuste, como que a companhia está chegando nesse número do ajuste. Acho que tem mais um. Esse também é ótimo, que aí eu trago um conceito importantérrimo também da norma. Então, a gente tem uma entidade aqui que ela divulga essa medição. A medição, como que é? Lucro operacional menos despesas não recorrentes, que a gente acabou de falar no slide anterior, dividido por total de ativos. A pergunta é, esse índice, o resultado dessa conta aqui, né, um dividido pelo outro, seria uma MPM? Gostei que eu vi não. Não, e é não por um motivo que a gente nem chegou a falar antes, por isso que eu acho que é importante trazer esse slide, acho que eu comentei muito rápido. Índices não podem ser considerados MPM. Então, mesmo que eu tivesse, eu acho que o não foi porque viu o total de ativos, né? Mas mesmo que eu tivesse um item aqui embaixo que fosse lucro ou lucro ajustado por qualquer outra coisa, o índice em si não é considerado um MPM, então o índice não pode ser MPM, tá? Então, mesmo que seja numerador e denominador, algum item do resultado ajustado, eu teria duas MPMs. Numerador seria MPM, denominador seria MPM, mas o índice, o resultado, não seria uma MPM, tá? Então, acho que isso é importante também considerar. E falando com o Profino, a gente sabe que seguradoras, por exemplo, têm diversas, né? São índices, e aí nenhum desses índices
seria considerado MPM somente o numerador e o denominador. Aí, nesse caso, no nosso exemplo, né, o numerador seria o MPM, o numerador seria apresentado na demonstração financeira, mas o índice como um todo não seria considerado uma MPM. E agora volto para o Trofino. Bom, pessoal, eu comentei no início que um dos feedbacks recebidos, né, pelo IASB sobre transparência nas demonstrações financeiras tinha a ver com o princípio de agregação e desagregação nas demonstrações financeiras. E por que os investidores entendem que a norma ela teria que trazer um guidance aprimorado sobre esses princípios? Porque em algumas situações, os investidores notaram que as empresas agregam demais informações em algumas notas ou balanços, e isso acaba tirando a transparência e não permitindo que o investidor tenha uma visão clara sobre as transações. Em outras situações, os investidores notaram que as entidades desagregam demais as informações e acabam apresentando informações super imateriais, justamente por essa desagregação exagerada. Assim, né? Então, com base nisso, o IASB trouxe alguns guidances melhores sobre esses princípios, né, de agregação e desagregação. E a gente começa falando de materialidade. Né? O que é materialidade? A primeira avaliação que a entidade tem que fazer é se a informação, se a transação que ele salda é material ou não, porque a materialidade ela determina se a informação ela tem que ser apresentada na demonstração financeira. Mas a materialidade ela não traz a informação de onde essa informação precisa ser apresentada, se é nos quadros ou nas notas explicativas, mas ela direciona se a informação precisa ou não ser apresentada. E aí, o que direciona para as entidades saberem onde ela vai divulgar? Eu devo desagregar ou não essa informação no balanço, na DRE? Eu devo desagregar ou não nas notas explicativas? É olhando qual é o papel dos quadros na demonstração financeira e o papel das notas explicativas na demonstração financeira. A gente vai falar disso no próximo slide, mas acho que a informação importante é informações materiais precisam ser divulgadas independente de onde ela vai ser divulgada na demonstração financeira, e aquilo que é imaterial não deve ser divulgado de forma agregada. As demonstrações financeiras não devem conter notas explicativas para saldos irrisórios, não deve apresentar na demonstração do resultado informação super irrelevante de forma desagregada. Esse é um guidelines importante que a norma traz aqui com relação à agregação e desagregação. Bom, como eu mencionei, a gente tem agora o desafio de entender onde que a informação é apresentada. Ela vai ser apresentada no balanço, eu vou agregar, vou desagregar, ou nas notas explicativas. E a gente precisa olhar aqui qual que é a função, né? Qual que é a função dos quadros. Claro que aqui a gente tem um julgamento, as entidades precisam aplicar um julgamento para conseguir ter essa definição, mas a função dos quadros nas demonstrações financeiras é apresentar informações em uma estrutura sumarizada. E essa estrutura sumarizada ela precisa trazer informações relevantes para o usuário da demonstração financeira e para os investidores. Né? E aí, com relação a ativos, passivos, PL, receitas, despesas e fluxo de caixa. E aí, de que forma que essas informações elas têm que ser agregadas? Elas têm que ser agregadas de acordo com as características que elas têm em comum. Né? Então, os saldos que possuem características em comum, eles são agregados. Aí alguém pode me perguntar, sempre quando eu olhar o meu quadro, o meu balanço, eu vou agregar informações que têm as mesmas características? Não necessariamente. A norma prevê que, em alguns casos, pode ser que tenha que ser feito um certo nível de agregação, mesmo... Vocês estão me ouvindo? Tá bom. Então, mesmo em algumas situações, a norma prevê que pode ser agregado itens que não tenham características semelhantes. Em que situação que isso pode acontecer? Quando essa agregação ela foi feita para atingir o objetivo das demonstrações primárias de apresentar um sumário estruturado útil. Então, só para exemplificar, vamos supor que a gente preparou lá o balanço patrimonial e sobrou ali saldos de ativos muito irrisórios, não são materiais, só que esses ativos eles não têm características em comum. Então faz sentido apresentar outros ativos, porque eu não tenho nenhum saldo material irrelevante,
mas ao mesmo tempo eu não vou desagregar por eles terem características diferentes, justamente porque se eu fizer essa desagregação no balanço, eu vou estar trazendo informações não úteis para o leitor, né? Informações que eu vou tirar o foco do leitor para aquilo que é importante. Então, nessas situações, essa agregação ela pode ser feita. E aí, quando a gente fala de nota explicativa, qual que é o objetivo da nota explicativa? É justamente suplementar as informações dos quadros, né? A gente coloca lá no balanço, na DRE, aquela referência, né, para as notas explicativas, justamente para trazer informações mais detalhadas para o leitor. Mas nas notas explicativas, as informações que devem ser trazidas também são informações materiais, aquilo que eu comentei no início. A materialidade não define onde a informação ela vai ser divulgada e apresentada. Sim, se a informação precisa estar divulgada e apresentada. E aí, quando que os itens eles são desagregados nas notas explicativas? Se eles tiverem características diferentes e se for material. Novamente, se eu for explodir a nota explicativa e eu vejo itens ali que eles são irrelevantes, e se eu fizer uma abertura na nota explicativa, ele não vai trazer informações relevantes para o usuário da demonstração financeira, eu não preciso fazer essa desagregação. E aí, um guidance importante, acho que nada novo, mas só para reforçar, é sempre evitar, né, a utilização da terminologia outros, né? O IFRS ele prevê que a descrição dos saldos eles representem de forma fidedigna aquilo que ele está apresentando na demonstração financeira. Então, não que não é permitido usar outros, eu acabei de dar um exemplo, né, de outros ativos e passivos na face do balanço, mas é evitar, de fato, que essa terminologia seja utilizada, principalmente quando a gente está falando de saldos materiais, né? Para saldos materiais, o destaque na demonstração financeira deve ser feito. Bom, e aqui são os guidances com relação a quais são essas características semelhantes, né? Eu comentei que quando tem características semelhantes, as agregações podem ser feitas, e aqui são alguns indicadores, né, alguns indicativos para que as entidades avaliem. Quando eu falo de características gerais, eu estou falando de ativo passivo e DRE, né, e depois a gente tem algumas características específicas, eu falo de ativo passivo e receitas e despesas. Então, características gerais que devem ser avaliadas para fins de agregação. A natureza dos itens, função ou papel dentro das atividades da entidade, a base de mensuração, né, se eu estou falando de itens mensurados a valor justo, custo amortizado, incerteza de mensuração ou riscos associados ao item, a magnitude, localização geográfica, ambiente regulatório, efeitos fiscais. Então, aqui são as características gerais. Quando a gente fala de resultado, tem uma avaliação que deve ser feita também, primeiro, com relação à persistência, e quando a gente fala de persistência, é com relação à recorrência, né? Eu estou falando de receitas e despesas recorrentes, não recorrentes, né? A frequência delas, e o momento em que o ativo ou passivo gera receita ou despesa. Eu estou falando de um ativo ou passivo que ele gerou essa receita ou despesa no reconhecimento inicial, estou falando de uma mensuração subsequente, né? Então, essas são duas características que precisam ser avaliadas para fins de receita e despesa. Quando a gente fala de ativo e passivo, a duração e timing, né, de recuperação e liquidação desses ativos e passivos, a liquidez, o tipo, né, dos ativos e passivos e restrição sobre uso ou transferências desses saldos de balanço. Bom, aqui também um outro caso prático, né? Então, a gente tem aqui uma entidade que ela possui investimento significativo em instrumento de patrimônio, mensurado a valor justo, e um investimento significativo em dívida mensurada a custo amortizado. E aí os investimentos eles possuem características semelhantes, porque a gente está falando aqui de que ambos são ativos financeiros, e eles possuem também características diferentes, porque a gente tem mensurações e riscos diferentes, né? Um está mensurado a custo amortizado, outro a valor justo, e aí a pergunta é se a entidade pode apresentar as informações sobre ambos os investimentos em uma única linha do balanço patrimonial. Então, aqui a resposta é depende. Como eu mencionei, tem julgamento que deve ser feito. O IFRS 18 ele tenta trazer, evitar que tenha diversidade na prática, mas aqui não tem jeito. Cada entidade precisa, de fato, aplicar o seu julgamento, cada operação é diferente, os números são diferentes, a relevância é diferente, né, dos saldos, então ela tem que avaliar de fato, né? É material? Vamos supor que o instrumento de
dívida ele seja super relevante, e o de patrimônio ele é relevante. Eu vou abrir no balanço só porque ele tem características diferentes, sendo que eu vou abrir um número super imaterial e irrisório. Então, novamente, aqui a gente precisa, né, aplicar o julgamento e para definir o que vai trazer uma informação útil para o usuário da demonstração financeira. Aqui é um outro exemplo. Então, a entidade ela possui imobilizado próprio relevante e imobilizado relevante objeto de arrendamento. Eu acho que até essa pergunta veio no online para a gente. Como que deve ser feita, então, essa apresentação no balanço patrimonial, né? Então, a entidade ela determinou que a apresentação em uma única linha do balanço, com rótulo imobilizado, fornecerá um resumo estruturado útil. Então, ela vai trazer lá no imobilizado tanto o bem próprio quanto o objeto de arrendamento, né, o bem que é objeto de arrendamento. E aí a pergunta é se usar o termo imobilizado e apresentar esses dois saldos no balanço patrimonial, se isso traz de fato uma apresentação, uma estrutura útil para o usuário da demonstração financeira. E a resposta aqui, é que sim, né? Então, essa resposta ela atende tanto aos requisitos do IFRS 18 como do IFRS 16. O próprio IFRS 16 já prevê que quando você tem um bem arrendado, ele seja apresentado na mesma linha em que, se você tivesse esse bem, ele seria apresentado, então, nesse caso, no imobilizado. E, no caso aqui do IFRS 18, ele também traz uma informação útil para o usuário da demonstração financeira, mas, obviamente, precisa ser apresentado em nota explicativa o detalhamento desse saldo e aí demonstrando, sim, o que é bem próprio e o que é bem arrendado. Bom, e por último, eu comentei também no início que o IFRS 18 ele faz alterações no IAS 7, né, sobre demonstração de fluxo de caixa. E aí, quais são essas alterações? A primeira que eu já comentei, que o ponto de partida do método indireto da demonstração do fluxo de caixa, ele passa a ser o lucro ou prejuízo operacional. E um outro ponto é que a norma elimina a política contábil de apresentação para dividendos e juros, né? Então, hoje em dia, o que a gente tem quando a gente fala de dividendos e juros? Recebidos e pagos, né? Então, juros recebidos e dividendos recebidos, hoje em dia há uma possibilidade de escolha de política contábil entre atividade operacional e investimento. Quando a gente fala de juros e dividendos pagos, hoje a gente tem uma escolha de política contábil para classificar como atividade operacional ou financiamento. Com a adoção do IFRS 18, os dividendos e juros recebidos, eles precisam ser apresentados como atividade de investimento e os dividendos e juros pagos como atividade de financiamento. Em linhas gerais, essa é a regra. Existe exceção? Existe exceção. Assim como no IFRS 18, o módulo que a Jéssica estava falando sobre DRE, a gente falou sempre de indústrias e depois a gente traz exceções quando a gente fala de bancos, seguradoras, né, entidades que têm como atividade comercial principal fornecer financiamento ou investir, né, enfim, em ativos ou outros negócios. E a exceção está aqui embaixo do slide, que ela fala o seguinte: os dividendos pagos, eles sempre são classificados na categoria de financiamento, então não tem exceção para dividendos pagos, mas quando a gente fala de dividendos recebidos, juros pagos e juros recebidos, dos bancos para seguradoras, entidades de investimento, eles precisam ser apresentados em uma única linha, ou em atividade operacional, ou em investimento ou financiamento. Então, ele vai ter que estar na mesma categoria, eu não posso segregar eles em diferentes categorias. Aí vocês vão falar, tá bom, mas é uma escolha de política contábil isso? Depende. O que a norma fala é que essa classificação ela tem que estar alinhada com a apresentação lá na DRE. Lembra que a gente falou, a Jéssica comentou sobre como classificar na DRE operacional, investimento e financiamento? Aqui, para os bancos, né, e instituições de investimento, a gente precisa alocar na mesma categoria que está lá na DRE. Mas aí alguém pode perguntar, e se for diferente? E se lá na DRE parte desses juros e dividendos está em atividade operacional e parte em financiamento? Nesses casos, aí sim é uma escolha de política contábil. A entidade precisa definir em qual categoria ela vai classificar esse salto do fluxo de caixa. Mas se na DRE tiver tudo na mesma categoria, na DFC vai ter que estar na mesma categoria e ser apresentado da mesma forma que na DRE. Então, aqui falando de fluxo de caixa, acabamos o módulo. A gente recebeu bastante perguntas, né, Gé?
A gente não vai conseguir responder todas, não sei se tem alguma pergunta que você Eu acho que gostaria. eu pensei em dar até um comentário meio que final, assim, porque muita pergunta era bem específica em relação a várias transações, assim, não sei, acho que aqui também vocês devem ter aí voando várias perguntas bem específicas. Acho que a gente tem que lembrar daquele conceito que eu falei da DRE, para classificação, né, como que vai funcionar? Vamos lá no parágrafo que define o que está dentro de categoria de investimento, vamos olhar o parágrafo que fala do que está dentro de categoria de financiamento. O que se enquadra nesse conceito, a gente vai classificar dentro dessas duas categorias. E o que não se enquadrar nesse conceito, de forma residual, né, por eliminação, vai entrar dentro da categoria operacional. Então, acho que ficar a gente perguntando isso entra no operacional, isso entra. A gente precisa avaliar se aquele item específico vai entrar dentro de financiamento, investimento, e se não se enquadra, aí seria operacional. Então, assim, acho que é difícil a gente responder perguntas bem específicas, sem contexto, mas eu acho que o recado que eu queria deixar para vocês é esse: façam essa análise. Outra pergunta bem rápida então será que eu tenho que mudar meu sistema? Sem dúvida nenhuma, a parametrização do sistema vai mudar. Então, vocês precisam considerar isso. Como que vocês vão fazer questão de variação cambial, de ganho e perda de derivativo, de reclassificações que vão precisar ser feitas, de receitas e despesas. Não dá para ser só na ADF, eu vou pegar ali uma linha que eu tinha no meu Word e mudar para outra linha do Word. Não é isso, está mudando por trás, como você chega naquela informação. E se puder colocar no outro slide, que a gente só fala dos links que a gente tem tirou o anexo? Tá. Vocês vão receber um slide que tem todos os links de materiais da PwC do FRS 18. Caso tenham outras dúvidas, a gente fica à disposição. Obrigada pela participação de vocês aqui presencialmente, para o pessoal que está online também. Obrigado, pessoal. E acho que agora a gente tem meia hora de intervalo, né? O pessoal da gravação vai ter só agora, mas eu sou a Priscila Fernandes e para o pessoal do online a gente vai ter um café agora também de 30 minutos. E se vocês quiserem o conteúdo dos links, está na aba conteúdo. Aí vocês conseguem baixar o PDF na máquina de vocês, de todos os módulos, e os links que o pessoal que está no presencial depois vai receber por e-mail também esse material, tá bom? Que tem os links dos guides que a gente utilizou para fazer os slides, tá bom? Então, a gente volta às 11 horas no próximo módulo sobre temas tributários emergentes, tá bom? Obrigada.